Muito bem, mais uma vez aqui estamos. Bom dia, boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Vamos dar início mais uma vez, né? Nossa leitura do livro Vozes do Grande Além, capítulo Lembra-te de Deus, é um texto da Meimei. Quando estiveres ferido pelas farpas do sofrimento, lembra-te de Deus, que em muitas ocasiões socorre a terra seca por intermédio de nuvens tempestuosas. Quando te sentires revoltado ante as misérias do mundo, lembra-te de Deus, cuja majestade permanece incorruptível no próprio fruto podre, através da semente pura em que a planta se renovará exuberante e vitoriosa. Lembra-te de Deus e aprende a não julgar com os olhos físicos que apenas assinalam na terra ligeiras nuances da verdade. Trabalha, ajudando sempre, na certeza de que Deus sustenta a vida para que a vida se aprimore. Assim sendo, no princípio de cada dia ou no começo de cada tarefa nova, faze da oração a nota inicial do teu passo primeiro, para que te não falte a inspiração do céu em toda medida justa. Quando fatigado, seja Deus o teu descanso. Quando aflito, seja Deus o teu consolo. Quando supostamente derrotado, seja Deus o teu arrimo. Quando em desalento, seja Deus a tua fé. Ergue diariamente um templo vivo de amor a Deus em teu espírito e rende-lhe preito incessante, através do serviço ao próximo, nas lutas de cada hora. Em todos os lances de nossa peregrinação para os cimos, lembremo-nos de Deus, para que não estejamos esquecidos de nós. Então, nesse momento, Senhor, aqui estamos, sempre agradecidos dessa oportunidade de estar estudando o Teu Evangelho, mas que não fiquemos só a falar, a conversar, a discutir, mas que possamos colocar em prática esses ensinamentos que você já trouxe há tantos anos. Que Jesus, os amigos espirituais possam continuar nos amparando, nos envolvendo, para dar continuidade a esse trabalho e à nossa vida diária. Graças a Deus. Vamos mais uma vez dar continuidade ao estudo do miudinho do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, sempre baseado no trabalho, né, do miudinho Uberaba de Luiz Elias. A gente está no capítulo 15, estudando a passagem que Jesus tem aquele diálogo com o grupo de fariseus. Já estamos mais no final da passagem. Nesse momento, os discípulos fazem aquele alerta para Jesus sobre aquela reação negativa que os discípulos tiveram diante do discurso, dizendo que eles se escandalizaram. E acho que fico pensando que até hoje nós ainda nos escandalizamos, porque todos esses ensinamentos de Jesus ainda nos incomodam. E Jesus então passa a fazer afirmações mais duras ainda com relação ao perfil espiritual que aqueles fariseus, aqueles escribas daquela época representam, mas que ecoam até hoje para nós. Um perfil que atravessa os séculos, eh, eras posteriores, de forma que sempre houve algum grupo de fariseus e escribas do ponto de vista simbólico. E muitas vezes nós nos enxergamos neles, a gente tem que pensar nessa situação. Então, o versículo de hoje é Mateus capítulo 15, versículo 13, que diz o seguinte: em resposta disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. Então, a Luiz explica que muitos versículos têm muito simbolismo, tem imagens figuradas, muita metáfora que Jesus usava, porque ele está falando de algo que até hoje para nós é difícil às vezes de entender. Imagine naquela época. É uma coisa mais complexa e aí fica ali meio que escondidinho, camuflado, que naquele momento alguns não puderam compreender, que eram aqueles mais próximos deles, os apóstolos, os discípulos, ou alguns até compreenderam, né? É o caso de Nicodemos, que chega a compreender, mas não tem a coragem de praticar, mas que ao longo do, do caminhar dos tempos, a longo prazo, vão tendo mais entendimento. E que aí essas passagens são mais, às vezes, uma passagem às vezes explica outra. Então, tem as referências cruzadas, em que Jesus fala a mesma coisa de forma diferente, ou algum evangelista, né,
uma passagem bíblica vai poder explicar a outra. E é o que ele faz aqui em Lucas. Ele vai citar Lucas capítulo 6, versículo 43 e 44, onde diz o seguinte, ó, pois não há árvore boa produzindo fruto deteriorado. Por outro lado, nem árvore deteriorada produzindo fruto bom, pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros e nem vindimam cachos de uvas das sarças. Então, acho que isso vai dizer que cada um tem a sua missão. Até mesmo a árvore que não dá frutos, que tem árvore que não dá frutos, mas ela dá uma sombra. Tem até uma historinha da evangelização, de uma árvorezinha que ela fica triste porque as outras dão fruto e ela não dá. E aí, ao longo da historinha, ela vai descobrindo que ela tem uma utilidade. Então, todos nós temos uma missão, às vezes uma mais desafiadora, outra menos. Então, cada um dentro da sua proposta de vida, o duro é você descobrir, você ter essa visão e saber que, às vezes, o mínimo, mesmo que seja o mínimo, se você fizer esse mínimo, é esse mínimo que Deus espera de você. E é bonito, Rita, nas lições de Jesus, né? A gente vê muito isso aqui, porque se você, por exemplo, a árvore está crescendo ali, a princípio você não vai descobrir o que que essa árvore vai ser capaz de produzir. Então, certas coisas são só o tempo que vão revelar. Então, em toda passagem de Jesus, a gente vê muito essa conexão com o tempo de cada um, com o tempo de cada espécie. Uma produz o fruto mais rápido, a jabuticabeira, por exemplo, para produzir, ela demora mais tempo. O seu pezinho de amora aí que você se apaixona com ele, ainda está pequenininho, mas já está É, produzindo, né? Então, essa questão assim do tempo de cada um, dessa frutificação, é muito interessante, porque às vezes a gente tem pressa em relação a tudo. E Deus não, Ele está sempre, né, nós, enquanto árvores, nas mais variadas espécies aí, nas diferenças de cada um, mas todos nós vamos ser capazes de produzir algo de bom, de útil, com o tempo. e Deus, ele sabe o tempo da colheita. Ele conhece o tempo. O Haroldo que falou esses dias no estudo dos Salmos, porque fala, tem aquele trecho que fala assim, como é que é? Aqueles os galhos secos, né? Que os malvados serão como os galhos secos, espalhados e dispersados pelo tempo, pelo vento. Então, Deus sabe que é aquilo que ele vai colher. Aquilo ainda é uma colheita. O fruto, a palha seca. Mas Deus espera. O que que acontece? Tem a semente, vamos dizer, pensar no milho, né? O milho tem a semente fica lá no solo, aceita o desafio, né, de romper a terra, que é um grande desafio, dá a folha, dá o fruto, dá o milho, né, o milho, mas aí só no final a palha, quando a palha está seca, e Deus espera essa palha seca. Aí ele fala, o Haroldo fala assim, o problema é que nós estamos querendo colher a semente. A E gente não antes quer da hora, né? esperar antes da hora. E às vezes até acontece isso, a natureza às vezes até faz isso. Esses dias agora teve um temporal aqui, eu fiquei sem energia de um dia, 24 horas, ficamos sem internet 3 dias, então nós temos uma carambola aqui enorme, grandona, ela estava cheia de carambola, pequenininha ainda, sabe, verde. Caiu tudo, não ficou uma no pé, uma. Então, sabe, quer dizer, aí você fica, ai, agora? Que pena, que triste. Manga também, as mangas, nesse temporal, muita pessoa reportou para mim que as mangas estavam pequenininhas, verdinhas no pé, caíram todas. Aí não vai ter manga. E daí? Vamos ter outra ocasião, né? Elas vão, né? A planta se recupera, se auto-recupera. Então, nós temos que saber que, às vezes, Deus faz alguma coisa e tem um propósito para aquilo.
Eu até vi na internet esses dias uma coisa interessante, que eles fizeram umas escavações e encontraram umas múmias, né, egípcias, e junto com essa múmia, nessa escavação tinha uma semente de papiro, que ela foi plantada e cresceu. Isso. Olha que interessante, imagina o tempo que aquela semente ficou ali. Mas o potencial, aí eu fiquei pensando assim, que deve ser exatamente a gente, né? Que nós, enquanto espíritos ainda rebeldes, infiéis, dentro desse processo né? Processo evolutivo, o quanto que a gente está ali resistente, sem querer produzir. E é o que ele fala, né? Porque aí a- aquela planta que não está produzindo, ela vai fazer o quê? Ela vai ser mais útil como adubo, que você corta e ela vai para a terra de novo. E como ela não estava produzindo, ela vai produzir enquanto adubo. E aí, de alguma outra forma, ela vai voltar Forma ela vai produzir, né? Mas e não vai, vai com ficar a nova experiência, desperdiçando a seiva que ela tinha ali, né? Até essa questão da natureza, se a gente observar, a gente não tem que fazer a poda, porque, por exemplo, uma roseira, se ela produz a flor ali, e na realidade, assim também, por que que a gente se encanta com uma flor? Porque ela simboliza para nós o desabrochar que existe na natureza, e é justamente o nosso desabrochar consciencial e da essência divina que existe em nós. Então, a gente se identifica, porque quando a gente olha para ela, ela nos remete a essa necessidade nossa, né, do desabrochar. E se você deixa a roseira ali sem a poda, aquela partezinha dela ali, ela vai continuar necessitando da seiva, né? Mas sem produção. Agora, a partir do momento que existe a poda, o que que vai acontecer? Surge um novo broto ali e vai produzir as flores de novo. Então, nesse sentido é que o versículo está mostrando para nós, né? Que às vezes, quando a gente vai ser arrancado, né, vai ser para o fogo purificador, é porque a gente não está usando naquele momento ali as possibilidades que a gente precisa usar. Então, é o despertamento de Deus, da nossa consciência, nos dando uma nova oportunidade de florescer. É muito legal isso, e a gente vê isso o tempo todo na natureza, e a gente pode ir trazendo isso para a nossa vida. e você sabendo que existe essa finitude de alguma coisa, essa perspectiva, trabalhar com essa perspectiva de que alguma coisa vai te dando também essa. Aqui, por exemplo, eu tenho uma árvore que ela só dá flor, mas ela chama Cássia Ceial. Ela é muito bonita, porque ela tem uma copa, não é alta, ela não cresce demais, mas ela dá uns pompons amarelos, ela só dá flor, mas dá uma boa sombra. E ela tem o caule dela, ela dá um pozinho vermelho, que é uma ferrugem, ela fica com a cor, ela não é verde o galho dela, mas não é, o galho dela é verde, mas ela dá uma ferrugemzinha, um pozinho por cima, assim, que fica meio marronzado, meio avermelhado. Então ela fica com as folhinhas verdes, que são muito delicadas, com o pompom amarelo, ela é linda. Mas só que já teve uma época que nós plantamos, e aí nós fizemos uma poda e ela morreu, e eu achei que tinha sido a poda. Depois, pesquisando na internet, eu descobri que ela só vive realmente 15 anos. Depois de 15 anos, ela simplesmente morre. Tem o tempo dela, sabe? Então, agora eu já tenho uma outra muda que eu planto, eu tenho ela, e tem uma outra pequenininha crescendo para que, quando essa aqui morrer, que eu sei que ela vai morrer, então eu tenho essa perspectiva, é igual o animal, quando você tem um cachorro. Ele vai viver 15 anos, você sabe que ele vai viver 15 anos, no máximo, né? Em geral, 10, 11 anos, já está bem velhinho. E você presenciar, e como é bom, eu já tive animais assim, como o animal sabe morrer, com dignidade às vezes. Eu tive um cachorro que chamava Tora Arendóbio, até foi o Jorge Luiz que nos deu ele, seu marido.
Ele deitou assim, ele ficou vários dias. Aí o pessoal falava assim, coitado, sacrifica ele, né? Dá um remédio para ele morrer, sabe? Mas ele me olhava com tanto amor todo dia, sabe? A gente ficou pertinho dele, assim. E ele morreu, foi apagando mesmo. Então eu falei assim, não vou sacrificar, não tem porquê, deixa o tempo agir. Então, tudo isso você vai aprendendo. Acho que a Lucilena também conta um caso interessante, que ela fala que eu não me lembro, foi nesse dia que eu assisti, que eu não sei quem que é a pessoa que fala, que a pessoa fala que não tem medo de morrer, porque todo dia ela morre um pouco. Todo dia quando você melhora, alguma coisa que você faz para melhorar, você está matando um pouquinho aquilo que você era e nascendo de novo para uma pessoa, para uma coisa nova. Então, quando você vai aprendendo, conforme você vai caminhando, quando você dorme, a gente sabe, é uma experiência, quando você está dormindo, é uma experiência de morte, que você se desliga e depois volta. Então, esse aprendizado faz com que você, se você ter essa consciência, você tem que entender que a morte, na realidade, é só um processo. Vai te tirando esse medo. Porque a gente não tem medo de morrer, tem medo de como vai morrer. Mas também o como vai morrer depende muito da gente. De quanto você deu, quantos frutos você deu, enquanto pôde, né? De quanta vida você regerou, né? E mais A que ele fala. decisão de se fazer melhor, né? E o E aí, fruto, né? Eu acho interessante que quando ele fala, né? Que ele garante a perpetuação da vida em dois sentidos, né? Porque todo fruto é esse comprometimento com a vida. Então, uma planta que não gera frutas, ela não favorece a vida, mas ela é beneficiada pela vida no solo, né? Essa questão toda que você falou, de um jeito ou de outro, não existe inutilidade dentro da lei divina, porque as coisas vão acontecer. Se não foi através desse processo de produção de frutos, vai ser no processo de adubação do solo, né? Recebendo aí os benefícios da água, da luz. Mas a gente tem que ter em mente que a gente precisa definir qual é o nosso objetivo frente à vida, porque a gente tem um compromisso nosso, cada um de nós conosco mesmo, com a família, aqueles corações que estão ali reunidos, e isso também tem que se estender à humanidade. Então, começar a ter essa consciência que a gente tem que devolver à vida o que a vida nos oferece, né? Que é a lei de cooperação aí em todos os momentos, é um compromisso muito grande, é o entendimento que todos nós, os espíritos, e os cristãos de maneira geral, né? A gente não está aqui só a passeio, porque tem gente que fala assim, tem que aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida para alguns? É se comprometer cada vez mais de ser uma, uma árvore que não vai produzir bons frutos, porque todos nós temos uma utilidade frente à vida. É necessário que a gente descubra qual é a nossa utilidade e caminhar em direção a isso. Agora, se eu acho que eu posso viver isolada, dentro do meu próprio círculo, né, pessoal, de interesse pessoal, me incapacitando de dar para a vida o que ela está me oferecendo de bom, então eu estou criando para mim, né, a necessidade de ser arrancada e ir para o fogo purificador, que vai ser o quê? O fogo é um elemento de renovação, a né? natureza nada se perde, mas, né? mas a gente pode evitar ir por caminhos mais tranquilos, obedecendo a sequência, né? Aquela coisa mais bonita que Deus fornece para a gente. E Que é simplesmente isso, né? é interessante como isso é revelado bem assim aos poucos, né? Porque o bebê nasce, quando ele nasce, quer dizer, olha, ele fica 9 meses ali, né, naquela experiência materna, né? Ali o espírito fica ali, naquele líquido amniótico ali, sendo nutrido pela mãe, pelo carinho, que a gente sabe que o espírito recebe ali, né? O carinho da família. Aí quando ele nasce, ele só enxerga a mãe, a princípio, depois ele enxerga o pai,
depois ele vai ter a família, depois ele vai para a escola, até que ele vai para o mundo lá trabalhar. Quer dizer, ele tem oportunidade, É uma gradual, oportunidade né, Rita? As gradual descobertas de são descobrir para que ele graduais. serve, o que ele vai poder fazer em relação a isso. E aí o grande problema é a nossa desobediência, é a rebeldia no sentido de ficar achando que tem que estar tudo certo, que você não vai não enfrentar os desafios que a vida te oferece. E aí ele dá um outro exemplo, né, do Mateus, capítulo 21, 19. E vendo uma única figueira no caminho, dirigiu-se a ela e nada encontrou, senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente secou-se a figueira. É a parábola da figueira seca. Ele fala, né, um hebraísmo muito comum na forma dos hebreus se comunicarem, e ele usa isso, que a figueira vai ser mais útil como adubo do solo do que extraindo nutrientes do solo sem produzir frutos. Ele E aí, fala até da questão de um vaso, né? Que às vezes uma plantinha está num lugar e não está. Né? Aí o que que você faz? Você muda de vaso, muda de local. Lembrei até que você já deu um exemplo aqui é no uma estudo, né? jabuticabeira, estou Da esperando ainda. Eu jabuticabeira, estou né? esperando, ela está dando florzinha, florzinha não, ela está dando folhinhas novas. Ela É. está só nas folhinhas ainda. O ano que vem, Então, talvez, vou dando notícia. essa questão, né, de ser transplantado vai acontecer, né? Se a gente estiver ali em determinado lugar, não está produzindo, Deus não vai nos abandonar. Ele vai nos dar uma oportunidade de sermos transplantados, né? Vamos ter essa desenraizamento, né? E para que isso vai acontecer? Para que realmente a gente aprenda que a vida tem que ter a sua utilidade. Nós temos que fazer isso. É compromisso nosso. A gente não pode, de um jeito ou de outro, mesmo que você não queira, a lei te impulsiona isso, porque tudo na natureza é o quê? É renovação, é progresso. E a gente não tem como falar assim, eu não quero progredir de um jeito ou de outro, dentro do tempo necessário, porque aí Deus é o tempo necessário mesmo, né, de cada um. Ele sabe exatamente o nosso tempo, né? A gente que não tem dimensão disso, mas ele sabe. Mas esse compromisso aí de produzir, né? Eu fico vendo isso muito em relação a filho, né? É um exemplo que ele dá também. Que às vezes você quer. Eu acho que o grande equívoco que a gente tem em relação a filhos é porque a gente usa até uma expressão, né? É um pronome possessivo, meu filho. Eu quero tudo para o meu filho. Na realidade, é a maior ilusão que a gente tem, porque não existe o meu. É um filho de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Não é uma propriedade exclusiva. Então, aí eu quero o quê? Eu quero o melhor para ele dentro daquilo da minha visão limitada. Eu não quero enxergá-lo como um espírito imortal, com necessidade de estar fazendo parte de um processo evolutivo, que ele vai ter as dificuldades, que ele precisa passar por elas. Aí o que que a gente faz? A gente super protege, a gente quer dar tudo, tudo que a gente acredita que é o correto, e na E realidade não. geralmente é um tudo Ele vai, material, não é é um tudo. material, O né? pior é que é um tudo material, não é um tudo espiritual ou emocional. E aí, E quando aí você é dá esse suporte a mais material, ele não evolui espiritualmente. Porque você quer que ele esteja perto, você quer que você, né? Aí você não faz a super poda, né? protegendo, né? Porque a vida é essa renovação constante. Então a gente tem que entender que o filho vai chegar uma época que ele tem que sair de casa, que ele tem que cuidar da vida dele, que ele tem que produzir. Ele também tem que ter essa Ele também produção em tem que relação a frutificar, né? tudo, né? Tem que frutificar. Não é um compromisso só nosso. A gente não frutifica por ninguém, né? A gente é só cada um
fazendo a sua parte dentro da obra e sendo cooperadores uns dos outros, né? Até que isso, né? A árvore genealógica, não é à toa que é uma árvore genealógica. Porque E é tem a bonito, né? raiz, né? Pela raiz e os frutos. Agora, quem fica estagnado sem produzir frutos, vai ser arrancado dali, de um jeito ou de outro, né? Nós vamos ter que sair e buscar realmente exercitar o papel que nos compete, né? Cada um tem o seu, né? E ele vai para o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 122, frutos. Quer ler? Portanto, né, tá em Mateus 7,20 também, que a gente até já estudou isso, né? É onde o benfeitor faz o comentário desse versículo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidade para as criaturas. Convém um esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidades vastíssimas, cheias de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Então, o que vai revelar o cristão? As suas obras. E a gente vai entender se vai produzir obras dentro do aspecto, né, utilidade. O que eu estou produzindo é útil, mas essa utilidade a gente tem que ter muito em mente isso, gente. Não é utilidade só para mim, não. É claro que o meu compromisso primeiro é cuidar de mim, porque quando eu melhoro a mim mesma, eu vou irradiando e vou contaminando, porque o tempo todo, o universo não é vibração. Então, quando eu mudo a minha faixa vibratória, eu vou contaminando o outro daquela faixa de positividade. Do mesmo jeito que se eu tiver negativamente, eu vou influenciar o outro. Então, a gente tem que ter em mente que o quanto nós precisamos viver no bem para que realmente os frutos que a gente produza seja aquela manga saborosa, aquela tangerina gostosa, que a pessoa vai saborear aquilo e vai se sentir, né, feliz, vai se sentir bem, vai se sentir alegre. E o tempo todo a vida está convidando a gente. Porque quais serão esses frutos? É uma palavra de amiga, é a presença num momento difícil junto ao outro. Isso tudo são frutos que a gente pode produzir o tempo todo. Estender a mão numa dificuldade, né? Às vezes não é nem falar nada, é estar Tá perto, próximo, silenciando, presente, né? né? Só dizer, ó, Presente, só a estou aqui. presença, né? É. Então é isso. Ó, E é ver, indispensável conhecermos o fruto de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Isso aí é uma coisa que a gente tem que se perguntar o tempo todo, né? Se eu estou beneficiando alguém ou só estou traçando planos de vida para a minha vida pessoal? E aí, se eu estiver fazendo isso, o meu fruto vai ser o quê? Egoísta, porque a árvore produz para o outro. A natureza, ela não o come o tempo próprio todo, é um fruto. ensinamento, né? Ela não Ela come não o vai próprio comer fruto. o próprio fruto. Quem aproveita o próprio fruto é o outro.
Mas também, se a gente planta, olha como é que é bonito esse processo, né? De um jeito ou de outro, aquilo vai Vai. voltar para mim. Como que volta? Né? Em termos de vibrações positivas, laços de simpatia, de Tudo fica ajuda um quando a pouco, né? gente necessitar. Aquela música, né? Então, Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, né? É isso mesmo. E o mundo, ele fala, né? Ele comenta que o mundo está sedento de virtude, o ser humano precisa, está precisando procurar, ele tem necessidade de conhecer, porque está tão, tudo, as pessoas, você ouve tantas pessoas falam assim, não tem mais jeito o mundo está perdido, não sei o quê. Mas então as pessoas estão sedentas dessa necessidade de conhecer pessoas que, gente de virtuosa. gente virtuosa. Tem um texto aqui, é muito grande, eu vou ler só um pedacinho mesmo. Tentei fazer um resumo, mas não consegui, mas está no livro Escutando os Sentimentos, e chama, o capítulo é Pedagogia da Felicidade. É lindo o texto. Vou deixar como indicação também na descrição. Ó, nunca a humanidade mendigou tanta atenção e afeto. Isso aqui, esse livro é velho, não é novo, tá? Uma crise de autodesvalor sem precedentes assola multidões. Não se sentindo amadas, almas sem conta não conseguem superar os dramas da rejeição e os tormentos da solidão. Uma existência sem sentido, vazia de significado, sem metas, a caminho da derrocada moral e espiritual. Somente o tratamento lento e perseverante de tecer o manto protetor da segurança íntima, utilizando o fio do alto amor, poderá renovar essa condição interior do ser humano. Deixa eu ver o que mais que ela fala aqui, ó. O homem contemporâneo padece a doença do sentido. O vazio existencial é o corrosivo de seu mundo íntimo. Aí ela vai falar do Viktor Frankl, que até estão lançando um filme da vida dele, é muito interessante, né? Porque ele foi preso, né? Ficou Campo de concentração. no campo de concentração e escreveu, acho que um livro, o livro dele é uma obra-prima. Então ele fala assim, ó, na sua obra-prima afirmou, quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que ver neste sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmo dentro deste destino sofrido. Ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento. Mas na maneira como ela, Bonito, né? olha, mas na maneira como ela própria suporta esse sofrimento está também a possibilidade de uma realização única e singular. Não abra, aqui o pessoal fala, não abra a mão da sua cruz. Ela é sua, é só sua. E não deixa ela pelo caminho, não, que na volta você pode E é pegar. bonito, né? Como É. que constituem exemplos para a humanidade de superação, as pessoas realmente que conseguem abraçar esse sofrimento com a dignidade que ele traz enquanto experiência de aprendizado. É lindo isso, Ó, muito bonito. descobrir seus próprios caminhos, lutar por seus sonhos, celebrar sua diversidade, aceitando suas particularidades. O homem pode, aí é um texto do Evangelho, ó, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. O sentido da existência não está fora, mas dentro de nós. Podemos compartilhar-o com o outro, entretanto, ele não depende do outro. Como temos dificuldade em assumir a nossa fragilidade, o orgulho até às vezes de aceitar ajuda, né? Quanta dificuldade demonstramos para admitir a nossa falibilidade. Ser feliz é contentar-se com o que se é, sem que isso signifique estacionar. Nisto resume-se a consolidação do sentido da vida. Saber quem somos, o que a vida espera de nós e a missão particular única e intransferível. Zelar pela manutenção desse processo de individuação, através da superação das mensagens inconscientes de desvalor e incapacidade diante de nossos sofrimentos. Quem ama a si mesmo sente-se rico, é excelente companhia para si mesmo, descobriu seu valor pessoal na obra da criação, tem consciência plena da bondade do Pai em favor de sua caminhada individual. Todas essas sensações, é bom destacar, operam-se no reinado do coração. São sentimentos, não formas de pensar. Olha só. Nisso reside o sentimento de merecimento ou, como costumamos nomear, a maior conquista espiritual para ser feliz. Não foi fruto de instrução,
mas serviço de renovação efetiva nas matrizes da vida mental profunda, nas células afetivas. Quem se ama dispensa a imponência das máscaras, é feliz por ser quem é. Aprendeu que dele, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Não só porque eu cortei um montão, mas o texto é maravilhoso. Então é isso, né? A gente tem que reconhecer primeiro. Eu acho que primeiro é o autodescobrimento. Você saber o que eu dou conta de fazer. Às vezes eu só dou conta de plantar a semente. Talvez você não vá ver ela frutificar. Mas a semente você tem que plantar. A seu tempo ela vai nascer. Se você fez um bom plantio em relação aos filhos, né? Você fica esperando alguma coisa, às vezes não vem na hora, você não vai ver. Mas você tem que plantar. Ainda assim. Lembrando sempre, né? O tempo é de O Deus. tempo é de Deus. Ele tem essa paciência, então nós precisamos seguir os passos, né? É o que Jesus está nos ensinando o tempo todo. Tá? Agora a gente vai lá no livro Fonte Viva, o título do capítulo é Pelos Frutos, onde é um comentário também que Jesus, né? Pelos frutos os reconhecereis. Então, ó, nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inovadoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então é aquilo, né? Não é nada pela aparência, né? Porque você pode olhar uma árvore, ver que ela está linda, o galho, o tronco, mas não. O importante é o fruto que ela vai produzir, Dentro né? dentro da Pela proposta utilidade que ela da da produção. proposta. Para que ela foi criada? Para produzir frutos para uma utilidade. Que não seja o fruto, a manga, mas a madeira que ela vai servir, a sombra que ela vai fornecer, né? O tempo todo a gente é como nós, né? Com amor a gente vai produzir o quê? Frutos do amor. Com humildade a gente gera fruto de humildade. Com a paz em nós a gente vai ajudar a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência a gente vai edificando a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo semearemos a caridade do próximo. Que às vezes até a pessoa, essa questão da caridade, assim, eu noto isso. Às vezes a pessoa vê que você está fazendo alguma coisa no sentido do bem, nem que seja por constrangimento, ela fica sem graça e acaba fazendo. Nem que E seja por imitação, né? é, às vezes ela ainda não está consciente, como a gente também. Você vê uma atitude bonita do outro, o que você quer fazer? Você quer imitar. Então, quando a gente. É igual quando você conversa com uma pessoa que tem muita fé, o que através da ação dela, não é só uma ação verbal, mas aquela confiança plena que ela tem, vai fazendo em você que você adquira essa mesma consciência, vontade, né? Essa mesma, ela vai te impregnando daquela boa ação que ela está tendo ali desenvolvendo. É o que ele fala, né? A pergunta não é se eu tenho ou não condição,
se a minha vida é fácil ou se ela é difícil, se eu tenho muita saúde ou pouca saúde. O que eu tenho que perguntar é se eu estou dando fruto em abundância e de qualidade, né, dentro daquela minha possibilidade. Se estou realizando boas obras diariamente em todos os setores da minha vida, e se as obras melhoram a vida das pessoas e dão alegria de viver a essas pessoas. Então, todo dia você se perguntar, poxa, hoje eu alegrei alguém, eu trouxe bem-estar para alguma pessoa, eu falei uma palavra amiga, eu dei para ele um incentivo, porque, porque às vezes você se sente incapaz disso, mas todo mundo é capaz de dar um pouco de conforto, pior que esteja. Porque às vezes você está ruim, né? Nem sempre... E às vezes uns vão amparando os outros, porque às vezes tem dia que você não está bem, eu estou, o outro não está, mas o outro está, e aí a gente vai um sustentando, né, a, a questão. É aquela questão, né? Se eu for plantar uma árvore, se eu escolher plantar uma árvore na minha casa, qual árvore que eu vou querer plantar? Aquela que vai produzir um fruto para mim. Quer seja um fruto de beleza, quer seja um fruto para me alimentar. Eu vou lá no horto florestal, por exemplo, eu quero comprar uma muda. O que é que me encanta? É aquela que já está, né, com a folhinha, com um galhozinho. Se ela estiver lá ressequida, eu não vou querer. Aí eu vou até, se eu for uma pessoa altamente assim, né, inspirada, vou falar assim, ah, será que tem jeito de recuperar? É, Eu vou transplantar? Vai dar? Não, mas a gente já preocupa assim. Não, essa aqui já está mais difícil dela nascer aqui. Então eu vou escolher algo que, a questão do né? tomate, né, do Chico, que o Chico escolheu um ruim e um bom, mas o Haroldo fala uma outra coisa interessante, no mundo de regeneração, o comerciante, ele não vai pôr fruto ruim na mesa, lá na banca. Não vai ter fruto ruim para escolher, só vai ter fruto bom. É interessante, no livro Libertação, ó, capítulo 19, a gente até já falou, que é aquela conversa da Margarida, no plano espiritual, não, da Margarida não, da Matilde, né, com a Margarida, Matilde. que a Matilde vai ser filha dela na próxima encarnação. Então, é a filha, a que vai ser filha Falando com a falando mãe. com quem vai ser a mãe dela. Olha aqui, ó, a ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Ajuda-me na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível. Não me receba nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. A estufa pode alimentar as flores mais lindas da terra, mas não produz os melhores frutos. Compreende-me as necessidades para que eu te possa entender no momento justo. Olha, vai entender só no momento justo. Então, às vezes, geralmente, quando você vai podar, quando você vai ensinar alguém, no momento, ele não vai entender. Ele vai entender só mais para frente. As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. Auxilia-me a conquistar equilíbrio nas primeiras, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno. Logo que me sintas nos braços, não me relegues a garridice e a inutilidade, a pretexto de guardar-me em maternal proteção. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com a adubo estimulante, com a poda benfeitora. Socorre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. É uma lição e tanto, né? Isso de um espírito superior que vai encarnar como filha. Olha que compromisso, né? Que missão da Margarida, ser mãe de um espírito superior ao dela. Como isso pode, ela pode atrapalhar, né? E, e aí ele fala, em algum momento ele fala que às vezes as pessoas têm uma missão individual mesmo, né? Como Alcione, que veio com uma missão para atender um ente querido, mas tem aqueles que vêm com a missão coletiva, que é uma responsabilidade maior ainda. E a gente tem que estar atento para qual é a missão
para que você veio? Qual que é a sua utilidade nisso tudo? O que mais você pode fazer, né? No livro Roteiro, não, Opinião Espírita, desculpe, tem um capítulo chamado Decisão, que eu acho que é bem oportuno. Olha, decisão é necessidade permanente. Nossa vontade não pode ser multipartida. Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas almas, a frutificarem bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Certeza no bem denuncia a felicidade real e a confiança de hoje indica serenidade futura. Progresso é fruto de escolha. Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Nossa, gente, essa frase é muito pesada, né? Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Guarda contigo tesouros de experiências acumuladas em milênios de luta, que podem crescer aqui e agora, a critério do teu alvitre. Recorda que o berço de teu espírito fuge longe da existência terrestre. Desculpa, o objetivo da perfeição é inevitável. Bênção de Deus e a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e revelando condições próprias no ilimitado caminho da evolução. Então, a decisão, né, está aí. A gente tem que optar por ela, mas não é amanhã, é hoje, né, nesse momento agora. No livro Vinha de Luz também, capítulo 60, esse aqui é conhecido, eu quase li ele no início. Ó. Que fazeis de especial, Especial. Jesus? Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se a cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo que ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Então, se você conhece o Evangelho minimamente, a partir daí, todo dia você tem que estar procurando ser um pouquinho melhor. E fazer um pouco mais, e trazer um pouco mais de benefício, e trazer esse fruto que vai dar, que vai saciar não só a fome física, mas a fome espiritual. A fome mesmo de... E às vezes é coisa simples, né? No livro dos Espíritos fala, né? E às vezes com o mínimo esforço você pode ser melhor, e quando você é melhor, você ajuda o outro a ser melhor também. A gente não vive só. Tudo é, hoje em dia, né? Nós sabemos que tudo se afeta, uma coisa afeta a outra e tudo muda toda a configuração.
Tem uma leitura nesses livros dessa coleção do Benfeitor Emmanuel, que o título dela não vou lembrar agora porque eu não separei, só lembrei agora porque você falou. O título dela é Coisas Mínimas, porque às vezes a gente tem a impressão que a gente precisa, essa construção tem que ser uma coisa grandiosa para aparecer, e não é o mínimo. Nas nossas atividades do dia a dia, tem muito fruto que a gente pode produzir ali, calmamente, gradualmente, sem pressas, sem pausa também, porque essa questão de paralisia, de ficar na inércia, é um fator de complicação, né? Mas se a gente conseguir fazer as coisas mínimas, bem feitas, com a tranquilidade necessária, sem alimentar culpa, sem achar assim, mas eu não consigo fazer isso, que é grande demais. Não, começa com as coisas pequenas, devagar, né? Então, é um caminho realmente que a gente pode traçar. Aí ele vai lá para o livro Fé, a gente aproveita, né, para encerrar com ele, né? Quer que eu leia aqui? Você tem mais alguma? Não, só tem essa final mesmo dele. Ó, Senhor, é a oração do pumicultor. Senhor, quando o desânimo me entorpeça o espírito, largando-me a afeição de terra seca, dá que a chuva de tuas bênçãos me restaure a coragem. Quando a tua proteção me renova as energias, reaquece-me no calor da tua bondade, a fim de que me faça útil. Quando eu consiga mostrar algum proveito, concede-me o privilégio de trabalhar à maneira das árvores benfeitoras. Quando, porém, a felicidade de servir me valorize as horas e a tarefa me absorva tempo e repouso, não me deixe desertar do dever com receio de sacrifício. Ensina-me a permanecer de pé como a planta nobre que suporta assaltos da estrada e as vicissitudes do tempo, pragas e golpes, agindo em silêncio e auxiliando constantemente, sem nunca reclamar para si mesmo os próprios frutos. Senhor, apara-me, a fim de que eu aprenda obediência e serventia com os vegetais amigos aos quais devo atenção e cuidado, e coloca a bênção de tua inspiração sobre os meus desejos, de modo que obtenha da vida a incessante alegria de atender-te aos desígnios. Que assim seja. Bonito, né? Você tem coragem de pedir para Deus preparar, cortar seus galinhos? A poda, né? Se a poda. Você quer ser podado, né? A gente, na realidade, A não gente quer. lê, né? Mas não quer, não, né? É isso aí. Vamos no horário, né? Tem um poeminha também da Evelyn, que é bem para a evangelização da criança, que eu peguei, né? Chama assim, ó, a árvore e o fruto. Conhece a árvore pelo fruto, disse Jesus ao povo inculto. Entender esse conceito profundo é dever do homem no mundo. A árvore simboliza a criatura, os frutos, as obras e as virtudes. O mal reflete a alma escura, o bem, uma alma cheia de virtudes. Que tipo de árvore fomos? Que tipo de árvore somos? Se queremos o bem vivenciar, do mal precisamos nos afastar. Bonitinho. Bonitinha, né? Vou para dar aula mesmo, depois eu vou pegar ela. É isso, uma E semana cheia. tudo é possível, né? Num tema como esse, você dá uma aula de evangelização para uma criança, para um adolescente e para um adulto. Porque o evangelho é para todos, né? Não é para esse ou para aquele, mas é geral. E se a gente conseguir fazer isso com a criança, que a gente tem deixado muito a desejar, na questão da educação, de base, do amparo de uma criança pequena. Uma criança vem sendo muito abandonada nessa área espiritual, não estou falando material só não, material também, mas espiritualmente ela vem muito abandonada e como é que você vai querer colher fruto se você não fez esse pedaço, se você não fez o papel? Você nem levou, as pessoas não estão dando valor para isso, infelizmente, mas depois é mais difícil. Depois fica às vezes até nós, impossível. né, Rita, que nos julgamos adultos já, nós estamos adultos aqui, num corpo, né? Mas ainda Mas sendo a nossa, evangelizados. cada vez mais que eu pego um estudo do miudinho,
ainda fico me sentindo uma criança espiritual. Verdade. Agora, um aspecto positivo que eu vejo em mim, porque está me machucando, Tem que reconhecer, né? sabe? Então, quando a gente fala assim, nossa, ai, é isso, e eu estou fazendo isso, dói profundamente, né? Porque o coração é esse órgão aqui responsável por tudo isso. Enquanto a gente não conseguir fazer, né, esse percurso, sentimento, Vestir a carapuça, né? raciocínio e coração, começar a sentir realmente o evangelho, a gente ainda É estamos porque, crianças espirituais, né? é porque a gente fala das duas asas, da asa do conhecimento e do sentimento. Mas não é só, às vezes você tem até a asa do conhecimento, tem a asa do sentimento, mas você precisa voar. Se você não voa, nem ainda que você sinta, você ainda não tem a fase da realização de juntar os dois e agir, né? Aquela assim, oração. O que que é oração? Ora, ação. É uma ação. Isso que é mais difícil. Então, vamos nos despedir até semana que vem, se Deus Que a quiser. semana também, Muita uma semana de paz. muita paz, que a gente, no decorrer da semana, possamos conseguir, né, plantar alguns frutos aí. Plantar uma sementinha, pelo Uma menos. sementinha e colher, né? É. Frutos aí. Para alguém colher, nem que não sejamos nós, que alguém colha alguma coisa. É.